Olá, tudo bem? Muito bom ter você aqui de volta. Eu sou o seu amigo Pastor Pedro Soares. Um prazer muito grande ter você aqui no nosso canal, falando sobre família, agora falando sobre como administrar os conflitos nas relações familiares. Estamos com a série Transformando Lares, Renovando Corações, e este é o sexto vídeo com o tema Gerindo Conflitos com Sabedoria. Infelizmente, eu digo que talvez seja praticamente impossível não ter problemas no relacionamento conjugal. Até porque a convivência de duas pessoas com cabeças diferentes, né, que vieram de mundo diferente, vieram de culturas diferentes, de aprendizagem diferente, convivendo juntos acaba, em algum momento, gerando um tipo de discussão, de conflito. Isso faz parte, né, da convivência, do ajuste de um relacionamento. Mas você tem tido sabedoria para gerir esses conflitos, para administrar esses conflitos, ou não? Ou você tem permitido que esses conflitos atrapalhem o seu casamento, sua família, a sua relação com seu cônjuge, com seus filhos ou com as pessoas da família do seu cônjuge? É importante que a gente saiba lidar com os conflitos, porque senão eles poderão, infelizmente, atrapalhar o casamento e, quem sabe, até levar a uma ruptura dessa relação. Vejamos então aqui hoje sobre algumas questões sobre esse assunto, né? E eu quero compartilhar com você que também um versículo bíblico, uma mensagem bíblica para você entender a importância de nós colocarmos sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em Tiago, capítulo 1, Tiago 1, do verso 19 e 20, ele fala a respeito da pessoa ser pronta para ouvir, né, tardia para falar e para irar-se. Né? Ele fala a respeito disso aqui, olha, que nós sejamos tardios, sejamos prontos para ouvir, ou seja, tenhamos capacidade de escuta, né, de ouvir e escutar o outro, que nós tenhamos capacidade, né, para demorar, irritar-se, ou seja, tardio para irritar e para falar também. Ou seja, precisamos ouvir mais do que falamos e precisamos ouvir mais do que falamos e às vezes da irritação, de irar-se. Então ele fala, sejam tardios para ouvir, sejam prontos para ouvir e tardios para falar e para irar-se. Em Romanos capítulo 12, do versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo também fala a respeito da boa convivência, quando ele fala que é importante que conviva em paz com todos. No versículo 17, ele diz, a ninguém pagueis o mal com o mal. Procurei as coisas honradas perante todos os homens, ou seja, ele fala, não pagueis o mal com o mal, não retribua a pessoa que te fez o mal, da mesma forma que ele te fez, né? Mas, ele diz aqui, olha, procure honrar as pessoas, as coisas boas, as coisas honradas perante as pessoas, ou seja, faça aquilo que é agradável, aquilo que é honroso, né, para as pessoas. No versículo 18 do capítulo 12 de Romanos, ele diz, se for possível, quanto depender de vocês, tende paz com todas as pessoas. Ele diz, se for possível, né, quanto depender de vocês, tenham paz com todos. Ele fala, evitem os conflitos e tenham paz com todos. Então, nós temos aqui a base bíblica para a gente dar sequência hoje ao nosso estudo, falando como devemos administrar, como devemos gerir os conflitos no relacionamento conjugal. Tudo bem? Vamos lá, então. Alguns exemplos práticos aqui do dia a dia que, às vezes, acabam gerando conflitos no casamento e como a gente evitar esses conflitos. Um deles são as tarefas de casa, né? É necessário que haja uma divisão de tarefas domésticas, principalmente quando são apenas o casal, né? Ou ainda filhos pequenos que não conseguem fazer as coisas, ajudar nas tarefas de casa. Então é importante que o casal, né, ou que essa família de crianças pequenas ainda administrem esse tempo para que não fique sobrecarregado sobre um só. Tá? Então, um dos cônjuges, quando
não há essa divisão, um dos cônjuges pode se sentir sobrecarregado com as responsabilidades domésticas, enquanto o outro talvez fica bem tranquilão ali, né? Parece indiferente com o que está acontecendo. Esse tipo de situação pode gerar comentários como você nunca me ajuda, ou então você deixa que eu faço tudo sozinho, parece que não importa, né? Não percebe que eu estou aqui, eu trabalho, passo o dia trabalhando e chego em casa, ou então eu cuido das crianças e eu tenho que lavar, que passar, que cuidar das coisas, e você chega, em vez de me ajudar, você vai ver o seu futebol, ou então você vai bater papo com seus amigos, ou então jogar o seu jogo no videogame, né? Tem que também, tem homens casados que fazem isso, né? De ter o seu tempo livre para jogar no videogame e tal. Então, isso não estou falando que não deve fazer, estou dizendo que às vezes, quando não há essa divisão de tarefas de responsabilidade domésticas, isso pode gerar mágoas, feridas, discussões, desentendimentos e até mesmo ressentimento naquela pessoa que se sentir sobrecarregada porque o outro não está ajudando a superar, né, digamos, o peso de cuidar de uma casa. Observe então, como que isso acontece? Como que isso pode sair do controle? A sobrecarga pode virar motivo de críticas frequentes, de discussões e criar uma sensação de injustiça. Ou seja, a pessoa prejudicada, que ela pode desenvolver uma sensação de injustiça, e isso levar a um ciclo vicioso de brigas, de discussões frequentes por causa justamente das questões de tarefas domésticas, né? Outra questão também que pode gerar conflitos, e aí eu estou falando sobre como você saber administrar os conflitos com sabedoria. Outra questão que pode gerar conflitos é a falta de atenção ou a presença emocional da pessoa. Durante um jantar, por exemplo, um dos cônjuges constantemente pode ficar no celular, enquanto o outro quer conversar sobre o dia, né? Vamos dizer, o casal senta na mesa e a esposa quer contar como foi o seu dia e ela tem necessidade de falar. E de repente o esposo está ali mexendo no celular, bem tranquilo, ela fala e ele não presta atenção porque está prestando atenção no celular. Isso pode, né, ser um fator de desencadear discussões, brigas, desentendimentos aqui, tá? Então, o que pode acontecer é que essa pessoa, né, a esposa ou o marido, não importa, o cônjuge aqui, pode criar-se desenvolver um sentimento de que a pessoa não está nem aí para ela, não está importando com as suas dores, com a sua necessidade de fala, com a sua necessidade de expressão, né? Então, gera conflitos aqui, tá? Então, o parceiro pode dizer, a pessoa pode dizer, olha, você nunca presta atenção naquilo que eu digo, você me ignora, você parece que não importa comigo, então começa a gerar aqui discussões a partir desse princípio, tá? Questões financeiras também são questões que podem gerar conflitos. Se não tiver sabedoria, isso pode desencadear brigas, discussões ou, quem sabe, até mesmo separação, não é? Infelizmente, os maiores conflitos do casamento estão relacionados com questões financeiras, com questões emocionais, questões de falta de atenção, de afeto, né, ausência emocional, e também a questão da sexualidade no casamento também afeta muito, mas aqui é sobre a questão financeira. Um dos parceiros, por exemplo, faz uma compra significativa e não compartilha com o seu cônjuge, né? Ou não pediu sua opinião. Por exemplo, digamos que o esposo ele comprou um veículo novo, então trocou de veículo, ele não compartilhou com sua esposa, ou a esposa comprou um veículo e compartilhou com o marido antes, né? Que queria comprar, que trocar de carro, tal. Isso pode ser desencadear aqui uma discussão, porque o outro que não foi consultado pode, né, criar um sentimento aqui de que ela não importa com as minhas opiniões, ele não importa com o que eu penso, né, eu não quer ouvir sugestões, não quer ouvir ideias e tal, então pode criar desentendimentos, discussões,
e gerar um sentimento de desconfiança e acabando desgastando essa relação do casamento, tá? Vejamos então os conflitos, depois veremos então como você sair disso e você trabalhar isso de forma saudável. Uma outra situação que desencadeia muitos problemas no casamento, conflitos, é a criação dos filhos, né? Principalmente quando um dos pais, por exemplo, eles são mais, digamos assim, são mais permissivos, né? Eles são mais, deixam os filhos mais à vontade, não tem as rédeas, não anda com as rédeas curtas, digamos assim. Enquanto que o outro é muito mais rígido, né? Ou rígida, né? No caso da mãe, e ela quer que o parceiro, você não presta atenção, você deixa nosso filho ficar à vontade, você tal. Então, é esse tipo de relacionamento onde um cônjuge, né, ou um pai é mais permissivo e o outro é mais rígido, né, mais quer manter as coisas ali sempre nas rédeas, isso pode gerar conflitos, porque para aquele que para aquela pessoa que é mais rígida, ela vai entender que o outro não importa, que o outro não ama, que o outro não cuida, que o outro é irresponsável, que a outra pessoa é isso, aquilo. Então, e essa pessoa que é mais rígida, que é mais permissível, por exemplo, ela vai dizer, não, você que é muito centralizador ou centralizadora, você quer manipular todas as coisas, você quer que as pessoas, que os filhos andem debaixo da tua saia, por exemplo, então você não dá espaço para eles, você quer... Não, então, sempre gera esse conflito. Então, é importante que os pais discutam entre si, ou seja, conversem entre si antes de como deve ser a relação com os filhos. Porque essa conversa, por exemplo, se essa discussão for feita diante dos filhos, ainda mais se forem filhos pequenos, eles vão com certeza perceber esse clima. Isso vai gerar, logicamente, mágoas, talvez, entre as crianças, mas vai gerar, eles vão criar isso como forma de manipulação. Então, se a criança percebe isso, ela vai, talvez, criar alguma forma para manipular algum desses pais, né, ou ambos, né? Ainda mais, por exemplo, se o filho chega para um dos pais que é mais rígido e pede alguma coisa, e esse pai, né, ou essa mãe diz não, ele vai para o outro que é mais permissivo. E vai dizer aí, por exemplo, vamos supor o exemplo do pai, né? O pai é mais permissivo, a mãe é mais rígida. Ele vai na mãe, eu quero isso e isso. Mas não. Ele vai no pai, o pai, sim. Se ele não comunicou com a esposa, com a mãe da criança, e ele disse sim, se a mãe já tinha dito não, isso pode gerar uma confusão incrível na cabeça dessa criança e vai gerar entre o casal aqui um embate de quem é que manda. Né? Se eu dou uma ordem, você tira. Então, isso pode ser um causador de conflito seríssimo na relação do casamento. É importante observar isso, tá? Falta de intimidade ou reconhecimento também é um dos fatores que pode causar desentendimento na relação do casamento. Um exemplo aqui, por exemplo, falta de gesto de carinho, de afeto, ou a pessoa não tem proximidade física, né? Está sempre ausente fisicamente, não demonstra afeto publicamente, não demonstra afeto quando estão no individual, ou seja, em casa. Então, essa ausência emocional e ausência física, esse afastamento, isso pode gerar também conflitos, discussões no casamento desse casal, tá bom? Por exemplo, a pessoa que se sente ofendida, ela pode dizer, você nunca tem tempo para mim, né? Você nunca, você não me dá afeto, você não me abraça, você não me beija, você não fala que me ama, você não demonstra carinho para mim, afeto e tal. Então, isso pode gerar um sentimento de frustração para essa pessoa, porque está cobrando do outro, né? E talvez o outro não sabe como demonstrar esse tipo de afeto, de carinho também. Gente, olha, como resolver tudo isso, né? Eu sei que há muitos problemas no casamento, se fôssemos falar aqui sobre todos, com certeza o vídeo seria muito longo, mas é importante que administre esses conflitos com sabedoria. Por exemplo, primeiro reconheça o problema. Jamais alguém poderá mudar o seu comportamento se não reconhecer que precisa de mudança, tá? Então, nomeie a situação,
Valide esses sentimentos ou os sentimentos envolvidos, tá? Como nomear, por exemplo, o problema? Olha, identifique o problema. O que está causando a discussão? Então, identificou, tenta entender o sentimento dessa pessoa, por que essa pessoa está tendo esse tipo de comportamento. Então, mude à medida que perceber a necessidade de mudança. Mantenha um diálogo intencional na relação do casamento, conversas calmas, respeitosas, para junto buscarem soluções. Né? Não se busca solução de um casamento em conflito quando ambos estão nervosos. Não se discute uma relação quando ambos estão nervosos e falando alto, né? Um mais alto do que o outro, ou com acusações com o outro. Se discute uma relação do casamento quando ambos estão calmos, tranquilos e sensatos para poder ouvir, né? Com capacidade de escuta do outro e a partir daí, então, conseguir entender o que está causando os conflitos no casamento. Evite acúmulo de situações não resolvidas. Pequenos problemas não resolvidos podem tornar grandes problemas depois. Então, ao perceber uma situação, já resolva. A Bíblia nos fala o seguinte: não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. Quer dizer, o que aconteceu hoje, o problema, resolva hoje. Não deixe para amanhã. Então, os conflitos no casamento são assim: surgiu, resolva. Tá bom? Gente, olha, e também, por último, busque ajuda. Busque ajuda profissional. Se você perceber que o teu casamento não está indo bem, procure um terapeuta, procure um líder religioso. No caso cristão, você procura o seu pastor da sua igreja, sua pastora, ou então um líder, alguém que trabalha na sua igreja na área de família, que tem exemplo, que seja um modelo de família, né? Ou então, procure um terapeuta profissional, vá no psicólogo, em alguém que pode te ajudar a melhorar o seu casamento. E nunca esqueça de colocar Deus em tudo, né? Ore, apresente sua família, coloque para ele as suas dificuldades e com certeza Deus vai te ajudar. Um forte abraço para você, meu muito obrigado até aqui e continue com os nossos vídeos, mas também compartilhe com alguém que você gosta, se você gostou do vídeo. E não esqueça de se inscrever, caso ainda não seja inscrito. É importante que você se inscreva para que a gente possa continuar publicando mais vídeo para você. Um forte abraço e até a próxima.